Este podcast é um oferecimento de Empresa ArcelorMittal, na força do aço. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43 99911 7387. Conheça os nossos produtos. Quinta-feira, 14 de março de 2024. Boas-vindas a todos os nossos ouvintes. E se você é de Londrina, hoje à noite tem aquele mutirão de confissões. Vários padres estarão aqui na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora para atender as confissões. Então, se programe e venha. Hoje quero mandar aquele super abraço de aniversário para a Vitória Lopes, de São Gotardo, Minas Gerais. Os gêmeos Maria Luísa e Nereu Júnior Figueiró, de Chapecó, Santa Catarina. Deus abençoe e muita luz na vida de vocês. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Nós os pedimos, ó Deus de bondade, que corrigidos pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. Amém. João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em apoio à sua missão divina, Jesus apresenta 4 testemunhas: João Batista, as suas próprias obras, o Pai e as Escrituras. Em primeiro lugar, Jesus apela ao testemunho de Deus, expresso primeiro numa personagem misteriosa e sem nome.
como está no versículo 32, e depois retomado de forma explícita com o título de Pai, versículos 37 a 38. Jesus apela ao testemunho do Pai, é verdadeiro, forte, incontestável. O homem pode ser enganado em seus julgamentos, Deus jamais. O João Batista deu testemunho de Cristo, que é a verdade, João 14. Jesus não precisa do testemunho humano. Recorreu ao testemunho de João Batista apenas para promover a salvação dos seus interlocutores. O testemunho de João Batista tinha como objetivo encorajar a fé de todos, especialmente dos judeus. O João Batista preparou e favoreceu a revelação de Jesus a Israel. As autoridades religiosas de Jerusalém quiseram ser iluminadas pelas palavras de João Batista e por isso enviaram-lhe uma embaixada. Mas infelizmente não aceitaram o seu testemunho, não quiseram reconhecer Jesus como Messias e Filho de Deus, apesar do anúncio claro e explícito do João Batista. João capítulo 1. Depois de ter citado o testemunho de João Batista a seu favor, Jesus traz um maior, as obras que realiza. Dentre elas, a ressurreição dos mortos ocupa um lugar de destaque. Os judeus nunca experimentaram a presença visível de Deus e não estão em comunhão com Ele, porque não acreditam no seu mensageiro. A experiência de Deus se materializa na morada da sua palavra no coração do homem. Deus deu e continua a dar testemunho do seu Filho no coração de cada ser humano. Só quem acolhe em si a palavra de Deus, acolhe o testemunho do Pai. Depois do testemunho do Pai, Jesus apela ao testemunho das Escrituras. O Antigo Testamento deve proporcionar fé em Jesus, porque fala dele. A lei foi um instrumento de preparação. Aqueles que a compreenderam verdadeiramente, aqueles que através dela entraram no plano de Deus e lhe corresponderam na melhor maneira possível, foram guiados para o fim desejado pelo Pai. Jesus Cristo, em quem é o único, ofereceu a vida eterna. Os judeus que estudaram as Escrituras deveriam ser as pessoas mais bem preparadas para acolher Jesus, mas infelizmente não querem acreditar nele. Ao contrário dos judeus que recebem a glória uns dos outros e, portanto, não podem acreditar, Jesus não recebe glória dos homens. Ele não busca o seu aplauso. O amor deles pela glória humana é o amor do homem pela falsa grandeza. Os adversários são obstinados na sua falta de fé, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esses teimosos, incrédulos, terão seu próprio profeta, Moisés, como seu acusador, porque nem sequer acreditam nos seus escritos. Eles que não acreditam em Jesus, nem mesmo acreditam em Moisés, não são verdadeiros filhos de Abraão, mas são descendentes do inimigo. João capítulo 8. A sua falta de fé desmente a veneração que dizem ter para esses pais do povo eleito. Moisés escreveu sobre Jesus. Ele é o centro das Escrituras. A lei e os profetas falam dele e dão testemunho dele. Os inimigos de Jesus não acreditam nos escritos de Moisés. Ainda mais não podem acreditar nas palavras do Filho de Deus. Ao rejeitarem Cristo, eles demonstram que nem sequer acreditam em Moisés. Jesus os acusa de não acreditarem na sua pessoa divina, porque não procuram a glória de Deus, mas a sua própria glória. A conduta deles é também um aviso para não usarmos a religião para o nosso prestígio ou ganho humano. O zelo religioso pode às vezes ser uma sublimação oculta do nosso orgulho. Usamos Deus em vez de servir a Deus. A igreja, como Cristo, não deve procurar a glória humana. Assim como Cristo realizou a redenção através da pobreza e da perseguição, também a igreja é chamada a percorrer o mesmo caminho para comunicar aos homens os frutos da salvação. A igreja não está constituída para procurar a glória da terra, mas antes difundir, também através do seu exemplo, a humildade e também a doação de si mesma. Santa Matilde.
Ela nasceu por volta de 890 na região da Saxônia, no norte da Alemanha, filha do conde Teodorico e Reinilda da Frísia, ambos de nobre estirpe. Foi primorosamente educada pela avó, a abadesa Matilde do mosteiro beneditino. Aos 14 anos, em 909, casou-se com Henrique I, duque da Saxônia e depois rei da Germânia, hoje Alemanha, com o qual teve 5 filhos, E mais tarde, um deles foi rei e imperador. Matilde dedicava-se à oração e à meditação, inclusive durante a noite. Seu patrimônio era usado em favor dos necessitados e frequentemente visitava os doentes, servia os pobres e obtinha liberdade para os presos. A estes procurava também que sinceramente se arrependessem e penitenciassem. O rei estava de acordo com ela nessas atividades e, sob sua influência, também em questões políticas, ele fez um reinado bom para o povo e, em geral, pacífico. Ele favoreceu as artes, a construção de igrejas e proporcionou grandes obras caritativas. Restabeleceu a ordem interna do reino e venceu os eslavos, húngaros e dinamarqueses, readquirindo o reino da Lotaríngia, uma parte da Europa Central. E a estes povos Matilde procurava conquistar também para a fé. Em 936 morreu Henrique I quase repentinamente, e sérios problemas perturbaram a rainha e o reino. Houve uma disputa sucessória pelo trono entre Otto, o primeiro filho homem, e indicado ao trono, e o irmão Henrique, que Matilde apoiava, porque Otto havia nascido quando Henrique I era ainda duque e não rei. Logo, o primeiro filho homem do rei Henrique era o seu filho homônimo, ou seja, com o mesmo nome. A disputa tomou as proporções de uma guerra civil, gerando desgosto e tristeza para Matilde, e foi vencida por Otto, coroado como imperador Otto I em Roma. Otto e Henrique se uniram, porém, para uma repugnante decisão. Entenderam injustamente que a sua mãe e rainha gastava muito do erário real com obras de caridade, e de comum acordo a exilaram e confiscaram seus bens. Matilde foi para o convento na Baixa Saxônia, e depois disso o reino começou a sofrer invasões, rebeliões e desastres naturais. Otto e Henrique compreenderam que sua injustiça estava sendo punida e, procurando Matilde, pediram-lhe de joelhos perdão pelos seus atos. Desde antes da viuvez, Matilde rezava muito, além do ofício de toda a noite, e jamais deixou de ofertar algo nas missas. Todos os dias apresentava ao padre sua oferenda de pão e de vinho para a salvação de toda a igreja. Como viúva, oferecia o santo sacrifício pelos pecados do esposo falecido, colocando intenções para ele pelo resto da vida, no 8º e no 30º dia de sua morte e no dia do seu aniversário. E de volta à corte, Santa Matilde dedicou-se ainda mais às obras de caridade. Em 967 teve o último encontro com os filhos e os netos. Ali, intuindo a própria morte, despediu-se deles. Voltou então ao mosteiro, onde adoeceu. Doou seus últimos bens aos bispos e sacerdotes. Confessou-se com o neto, que era arcebispo de Maiença, e faleceu no dia 14 de março de 968, sendo sepultada ao lado do marido. É dessa Santa Matilde que descenderam os reis de Portugal e, portanto, também a família imperial do Brasil. Senhor, Deus de suma majestade, concedei-nos por intercessão de Santa Matilde um coração imenso de espaço para vós, e portanto esvaziado de egoísmos, para que assim, repletos de vossa real presença, possamos reger a alma com os decretos da vossa caridade e assim ganhar a coroa imperecível do céu. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você. E amanhã tem Enciclopédia Bíblica. Até lá!